Senhoras e senhores, meu respeitável público, vocês tanto pediram que a gente resolveu falar sobre La Masia, a fábrica de jogadores do Barcelona, de onde saem os jogadores do Barça, que nesta temporada tem chamado tanta atenção. Daqui a pouco tem jogo de Liga dos Campeões para vocês, é Barcelona contra Young Boys, e é bastante provável que o Barcelona, Fred, seja ainda mais novo que os Young Boys. Olha só a gravidade da média de idade desse time. É por nessa onda, nesse contexto, que esse programa ele se faz no momento absolutamente perfeito, né? Para falar da base do Barcelona, da garotada do Barcelona, como prévia do Barcelona de garotos contra os garotos. Então vai ser um jogo repleto de responsabilidades e maturidades, como a gente gosta de ver, ainda mais quando é televisão. Exatamente. A chance de alguém fazer um barulho de peido para desconcentrar um adversário, assim, na hora do pênalti, muito grande. Abaixar as calças de alguém. Enfim. Exato. Colocar álcool na caixa d'água da escola. Que isso? Aconteceu isso? Nunca vi, né? Nem fiz, mas pode acontecer. Exatamente. Mas, cara, eu tô animado para esse programa e principalmente para te ouvir falando sobre esse tema. Eu vou aqui tentar não atrapalhar, porque é claro que a gente tem a onda dessa geração, mas é algo tratado como, sei lá, cara, a maior obra de arte das categorias de base do futebol mundial já há algumas décadas, né, nesse século sem nenhuma dúvida, mas desde o fim do século passado especialmente. Então vai ser interessante a gente poder detalhar e destrinchar e também tentar separar o que é mito do que é realidade. Tudo isso depois da nossa vinhetinha Kids pro La Masia. A gente vai começar então falando de jogadores históricos, jogadores importantes que saíram de La Masia. Não vamos falar de todos aqui, porque durante o programa a gente ainda vai trazer mais nomes. Mas, por exemplo, a base do Barcelona, La Masia existe como uma residência para que os jogadores que não morassem em Barcelona e fossem da base do Barça morassem desde 1979 em um prédio Frederico Caldeira, já um pouquinho out of context, do século XVIII, um prédio que foi construído em 1709 e que foi durando. Aí o Barcelona comprou o terreno pro Camp Nou e o edifício estava ali, eram umas casas de campo, assim. E isso em 1979, já existia Camp Nou há mais de 20 anos, serviu de residência para os jovens garotos que vieram jogar no Barcelona e que não eram de Barcelona, não tinham casa por aqui, então eram do interior da Catalunha ou de outras partes da Espanha. La Masia, inclusive, quer dizer a fazenda, porque era uma região rural realmente. O bairro de Les Corts, em Barcelona, era uma região rural até 1900 e qualquer coisa. Então, a tradução de La Masia é como se fosse isso, a fazenda, como se fosse uma produção realmente de uma manufatura de jogadores do Barcelona. Os dois primeiros expoentes a sair de La Masia vêm em 1992. La Masia existe desde 1979, que são Pep Guardiola e Ferrer, os dois campeões da Primeira Liga dos Campeões com o Barça em 92, que saíram da base do time. Tem outros nomes nessa década de 90 que a gente pode destacar aqui, que são Guillermo Amor, o Sergi Barjuan, o Celades, De La Penha, o Gerard Lopes, enfim, fizeram parte de algumas gerações do Barcelona que foram vencedoras, mas que conquistaram uma Liga dos Campeões, né? A primeira em 1992, essa que você já citou, o que mostra, até importante a gente lembrar, o quanto que essa fissura de que ganhar Champions parece ser obrigação, na época era realmente algo muito difícil e que não ditava o sucesso da temporada ou até de uma década de um clube. Sim, já para o final dos anos 90, início dos anos 2000, começam a aparecer mais jogadores. Xavi e Puyol ainda aparecem nos anos 90 e se juntam a uma geração de Vítor Valdés, Oleguer e Iniesta, que ganharam a Champions em 2006 com o Barça. Desses, o Xavi
estava machucado, não jogou boa parte daquela temporada, mas fez parte daquele grupo. O Valdés, Puyol, Oleguer e Iniesta sim jogaram aquela decisão. E do outro lado da decisão da Champions de 2006 tinha um outro canterano do Barça, que era o Cesc Fábregas, que saiu muito cedo, como alguns jovens fizeram, para ir jogar em outros clubes porque não viram espaço dentro do Barcelona para eles. E o Fábregas estava do outro lado. E a partir daí o Barcelona viveu o seu grande período, o seu período de ouro de La Masia. É um período que também revelou nomes muito relevantes para o cenário do futebol europeu, mais do que para o próprio Barça, mas também, né, como o Mikel Arteta, o Pepe Reina, o próprio Thiago Motta, né, que é um cara que veio das canteiras do Barcelona. O Fábregas ele sai com 16 anos para o Arsenal e depois volta para formar outro timaço da história recente do Barcelona, mas é uma geração que coloca um carimbo em como o Barcelona tinha uma capacidade quase que única no mundo de criar um time praticamente formado, ou um elenco majoritariamente formado por pratas. Isso de fato aconteceu em 2012. O Barcelona jogou contra o Levante com 11 jogadores formados na base. Vitor Valdés, Martín Montoya, Piqué, Puyol e Jordi Alba. O Alba não foi revelado pelo Barcelona, mas fez formação no Barça, ele foi revelado já pelo Valência. Busquets, Xavi e Cesc Fábregas, Pedro, Messi e Iniesta, que às vezes jogava como ponta esquerda, e um técnico ainda, também formado e feito no Barcelona, o Pep Guardiola, em 2012. E aquele time ainda tinha mais jogadores da base no banco de reservas, por exemplo, o Thiago Alcântara. Um time inteiro de jogadores, inclusive o técnico, todos formados em casa. Impressionante, né? Na possibilidade de lucro direto e 100% para as contas do fair play financeiro com esses jogadores para além do campo e bola. Hoje, passando para o time e para a geração atual, a gente tem no elenco do Barcelona do Hansi Flick o Iñaki Peña, que ganha uma preponderância maior agora com a lesão do Ter Stegen, por mais que tenha vindo o Chesney, o Cubarsí, Baldé, o Marc Caçador e o Lamine Yamal foram titulares, por exemplo, no jogo mais recente do Barcelona antes da gravação desse programa. 14 dos 23 jogadores relacionados para a estreia do Barcelona nessa temporada de Liga dos Campeões são formados no clube, e jogadores como Gavi, Fermín e Dani Olmo, que também é formado no Barça, né? Por mais que ele tenha sido recomprado, eles estavam lesionados e, portanto, poderia ter sido um número ainda maior do que esse que a gente está trazendo. Bom, isso aqui é um cartão de apresentações para que vocês entendam como em diferentes períodos da história os jogadores da base do Barcelona fizeram sucesso e foram importantes para o clube, ou que saíram do clube porque não acharam espaço, porque acharam que era melhor sair para tentar a vida em outro lugar, caso do Arteta, caso do Cesc Fábregas, caso do Dani Olmo, e que depois esses destinos acabaram se encontrando de novo. La Masia, tudo isso, forma times e times e times, fornadas de jogador, mas não é sempre assim. E às vezes dá a sensação de que é sempre assim, que toda vez tem muito jogador saindo de La Masia pronto para jogar num clube de ponta, como é o Barcelona. E não é o que aconteceu. Se a gente pega depois desse período com o Guardiola, até mais ou menos agora, o Barcelona ficou muito tempo sem revelar muitos jogadores. Formou Bartra, Sérgio Roberto, Rafinha e Thiago Alcântara, Carles Aleñá, Riqui Puig, Munir El Haddad, Oscar Mingueza, Deulofeu, bons jogadores, alguns como Thiago Alcântara, excelente, que saiu para ganhar Bayern de Munique e Liverpool, ganhar o mundo em outros lugares, bons jogadores, mas que jogaram muito tempo no time de cima, mas que não foram Chaves, Messi, Puyol, Iniesta, não foi esse tipo de jogador. E tem jogadores que foram buscar vida fora do Barça nesse inteirinho aí por falta de espaço no elenco principal, como o Héctor Bellerín, o Onaná, que hoje está no Manchester United, o Grimaldo, o Cucurella, que o Barça pescou, acho que da base do Espanhol, né? Então já era de uma base catalã e foi para a base do Barcelona. O Eric Garcia, que depois voltou, mas antes tinha saído aqui para o Manchester City. Enfim, jogadores que poderiam ter até tido uma relevância maior do que os que estavam no Barcelona naquela época, mas que por falta de um espaço momentâneo e talvez por ofertas financeiramente mais interessantes para aquele momento daquela carreira, eles saíram do Barcelona, alguns voltaram e outros não. Então, no fim das contas, Fred, a gente vê que agora tem aí 14 dos 23 do primeiro jogo da Champions, e olha que tinham 3 lesionados que eram formados na base, é mais ou menos que a necessidade
é que faz o sapo pular, né? Assim, é a necessidade que faz até o Barcelona, que aposta tanto na base, colocar a base para jogar. Porque se a gente pega esse ato de jogadores que foram formados aqui, que ficaram aqui, é justamente o período que o clube mais gastou dinheiro para contratar. Foi quando ele menos revelou. E agora que ele não pode gastar, porque está estrangulado economicamente, volta a revelar jogadores. Isso acontece no Barcelona e em qualquer clube de segunda divisão do futebol brasileiro é a mesma coisa, né? Acabou o dinheiro, os jovens da base é que aparecem para resolver. E aqui acho que vem o X da questão. Quando é que o jovem da base vai estar pronto para resolver, né? Acho que o fato de você ter uma metodologia de formar jogadores, uma aposta muito clara de que o time de cima joga igual à base, facilita que num período de necessidade você tenha um pouco mais de onde tirar. Nem sempre vão sair Gavi, Lamine, Pau Cubarsí, mas jogadores que possam ajudar o time de cima, pelo menos, a probabilidade é maior. É esse X da questão que para mim é o mais romântico e o mais bonito mesmo do DNA de La Masia, né, e do Barcelona, que é lá atrás, né, no fim da década de 70, você apostar numa formação quase que única de um sistema de jogo por sementes plantadas no futebol europeu e dentro do próprio Barça, pelo Rinus Michels e pelo Cruyff, né, sementes holandesas que fizeram com o qual o Barça entendesse que aquele era o estilo Barcelona de se jogar futebol dali em diante e revelar jogadores para tal. Eu estava vendo que um estudo eu não vou lembrar qual era a fonte, depois eu posso colocar aqui nos créditos, passar para o Pseudo na produção, que concluiu que em 2021 o Real Madrid era o jogador com mais jogadores, era o clube com mais jogadores formados em atividade nas 5 principais ligas europeias, com 44 jogadores. É do CIES. Ou seja, não é o... Quando a gente, é do CIES? É CIES que fala, né? Quando a gente fez um programa sobre a base do Real Madrid, acho que a gente mencionou esse estudo. Isso. Que é a fábrica, né? É a fazendinha do Barcelona contra a fábrica do Real Madrid. Mas você vê que o Real Madrid ele pouco teve esse sucesso, como a gente revelou nesse episódio do programa aqui, dentro da própria casa. Às vezes tinha via Carvajal, né, de um cara revelado, sai depois volta, como o Dani Olmo, por exemplo, agora no Barcelona, mas é outra mentalidade. A mentalidade mais fordista, mais industrial, de fábrica mesmo do Real Madrid, e um pouco mais atrelada a uma ideia de futebol que é uma ideia de futebol que praticamente mudou como se produz jogadores no começo desse século no mundo inteiro, né? Você, desde Manchester, o City, ele copiou o que La Masia fazia, né? Hoje a base do City tenta fazer já há algum tempo e consegue revelar jogadores muito interessantes nesse método cruyffista. E, cara, você pode ir no jogo da base do time do seu bairro que você vai provavelmente ver sementes que foram distribuídas por esse ideal do Barcelona que se mantém até hoje. Aqui vale a gente destacar a importância que talvez escape um pouco aos olhos das pessoas que o Cruyff teve para a história do Barcelona. Por que o Cruyff é tão importante? Porque ele vem nos anos 70 para o Barça, que tinha, acho que certamente mais de uma década, agora eu não lembro se eram 13 ou 15 anos, sem ganhar um campeonato espanhol, e volta a ganhar com o Cruyff no time. O Barcelona chega a fazer 5-0 no Real Madrid naquela temporada, então resgata um clube vencedor, resgata o orgulho do Barcelona e uma forma de jogar holandesa, de futebol ofensivo, de muita movimentação, e a partir dali o Barcelona tem o Laureano Ruiz, que era o técnico do juvenil, que ele começa a implementar essa metodologia em La Masia. O Laureano Ruiz, inclusive, eu já entrevistei ele para uma matéria de esporte interativo ainda na época, e ele fala que esses rondos, essa rodinha de bobo, ele foi que implementou. Só que não era simplesmente como eles fazem hoje só para aquecimento, mas sim de fazendo alternância de quantos jogadores estavam do lado de fora, do lado de dentro, para tomada de decisão, e virou um treinamento importante dentro dessa metodologia Barça. Então a semente estava ali na década de 70. Só que o Barcelona passa todos os anos 80 praticamente sem aproveitar os frutos que La Masia podia dar. Até que volta o Cruyff como treinador no final dos anos 80, fica 7 temporadas no Barcelona e nenhum técnico revelou tantos jogadores como ele. O Cruyff revelou mais de 30 jogadores para o Barça. Não era 3 times inteiros que a gente via jogadores, banco de reserva, mais 10 esperando para jogar, mas ao longo desse período o Cruyff revelou muita gente. Entre eles o Pep Guardiola.
que jogava no time B e que o Cruyff puxou para o time principal do Barcelona. E tem uma frase muito famosa sobre o Pepe, que era: se você der 3 toques na bola, você não presta. Se você der 2, você não joga comigo. Se você jogar de primeira, você está começando a entender alguma coisa. E a partir dali também tem uma segunda semente que é plantada de um jogo rápido, de não segurar a bola, de que quem corre a bola, quem não corre é o jogador. E a partir daí, do Cruyff e de aproveitar os garotos da base, o Barcelona até hoje tenta replicar o modelo. Tanto de formar jogadores de uma mesma forma de jogar, uma mesma metodologia, até de aproveitar o máximo que puder desses garotos no time de cima. Existe, Fred, uma discussão se é correto formar todos os jogadores dentro de um modelo só. Porque às vezes você tem um grande jogador com outras características muito diferentes e esse garoto tende a ficar para trás na base do Barcelona porque ele não se adequa àquelas características. E a mesma coisa para vender, porque os jogadores do Barcelona, como são muito formados dentro de um ecossistema muito próprio, dificilmente eles conseguem se adaptar facilmente a outros clubes de primeira. Então, a base do Barcelona às vezes não vende tanto, não saem tantos jogadores do Barcelona e se adaptam a outros times, porque eles estão formados em uma maneira de jogar muito específica. E existe a discussão, será que vale a pena? Não buscar jogadores físicos, fortes, buscar sempre os mais técnicos, os que tocam de primeira e tal. E às vezes os jogadores mais físicos podem tanto ser importantes para o time de cima, como depois para ganhar um dinheiro na venda deles. Existe também esse debate fora daqui. Aqui não se tem nenhuma dúvida que apostar pelo modelo é a melhor coisa a se fazer. É um ótimo debate enquanto futebol. O próprio Juan Malilo, auxiliar do Pep Guardiola e um cara que o Guardiola coloca como uma das partes integrais do pensar de futebol dele, ele, outro dia numa entrevista coletiva, que até é uma pergunta que eu fiz para ele lembrou de como ele se arrepende um pouco do quanto esse modelo de jogo se expandiu para o mundo inteiro, do que ele chama de dois toquismos, né? Que é o que você falou aí, dessa ideologia de que você não pode tocar mais de 1, 2 vezes na bola e que às vezes o jogador precisa ter a liberdade para tocar 2, 3, 4 vezes na bola, porque nem sempre o jogo precisa ser de primeira, precisa ser com 2 toques, daí o 2 toquismo que ele fala, e ele até lembra de uma vez, ele falou, cara, se você fechar os olhos, hoje em dia você não sabe o que é Brasil e o que é a seleção do Camarões, porque está todo mundo tentando fazer a mesma coisa. Eu acho que esse debate enquanto futebol, ele é muito bom e eu tendo a concordar que você precisa sim de variedade. Agora, para um clube como o Barcelona e para uma base como o La Masia, eu acho que esse é um debate que pode até fazer sentido pelos motivos que você trouxe aqui na sua pergunta, mas, cara, é a maneira do Barcelona ser, é a maneira com a qual a torcida está acostumada e quer ver esse clube jogar, e a maneira com a qual você, inclusive, contrata ou forma treinadores, né? Então, por mais que você tenha um resíduo de jogadores que vão ser desperdiçados, que não vão se adaptar, que você não vai conseguir vender, que você não vai conseguir aproveitar no time principal, cara, de 90 para cá, deu muito mais certo do que não. Então, eu não sinto que a solução seja buscar uma variedade, tanto é que a gente está vendo mais frutos, por motivos diferentes, por não poder contratar e está acelerando a integração desses jogadores no time principal, ok, mas me parece que é um modelo de sucesso. É impossível você ter um sucesso. Aqui também, porque enquanto você falava do Juan Malilo, tem uma fala do Schweinsteiger: confiamos no estilo do Guardiola e foi um erro, porque afastou o Bayern de Munique do seu DNA, isso de que todos os times poderiam jogar isso. E eu vi que recentemente, Fred, eu não sei se você lembra, teve alguém também que falou que o Guardiola fez todo mundo acreditar que podia jogar desse jeito, e nem todo mundo pode. Em algum podcast recentemente, assim,